Alô, assinantes, vocês que estão sintonizados na programação da Terceira Via TV. Nosso boa tarde nesta quinta-feira. Faltando apenas 2 dias para acontecer o maior clássico do futebol do interior do estado do Rio de Janeiro. E são destaques hoje, hein? FBI abre caixa preta da FIFA e 7 diretores são presos na Suíça. Ex-presidente da CBF está entre os presos e todos serão extraditados para os Estados Unidos. Vocês vão saber o que o senador Romário pensa a respeito deste fato. Cruzeiro dá vexame no Mineirão, é eliminado da Libertadores. Internacional de Porto Alegre joga muito e se classifica para as semifinais. Tudo isso e muito mais agora no seu boletim de esportes da Terceira Via TV. Pois é, 7 diretores da FIFA foram presos ontem quando se encontravam num hotel de alto luxo na Suíça, de onde sairiam para votar nas eleições daquela entidade programadas para amanhã, prontos para reelegerem o presidente Joseph Blatter. A prisão da gangue dos engravatados aconteceu por solicitação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do FBI, feitos à polícia suíça. Foram presos Jeffrey Webb, presidente da CONCACAF, Eduardo Lee, costarriquenho, membro do Comitê Executivo da FIFA. Também Eugênio Figueira, uruguaio, vice-presidente da FIFA. Julio Rocha, da Nicarágua, funcionário da FIFA. Rafael Esquivel, presidente da Federação Venezuelana de Futebol. José Maria Marim, ex-presidente da CBF, aquele que botou a medalhinha no bolso, e membro do Conselho Diretor da FIFA, e que foi presidente da Copa, realizado no passado no Brasil. Foi preso também Costa Tacas, assessor do presidente da CONCACAF, Jeffrey Webb. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusa 2 gerações de dirigentes da FIFA de surrupiarem mais de 150 milhões de dólares em subornos, pagamentos de comissões desde 1991. Os termos usados pelo Departamento de Justiça norte-americano foram corrupção desenfreada, sistemática e generalizada na FIFA e em diversos contratos da CONCACAF e da CONMEBOL. As autoridades dos Estados Unidos alegam ainda que as transações foram realizadas utilizando-se bancos norte-americanos. Dizem ainda que as empresas de mídia do país pagaram maior valor pelos direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo no Brasil. O departamento cita ainda expressamente que o contrato da CBF com uma grande marca esportiva e outra de marketing envolvendo os jogos pela Copa do Brasil, Copa América e Taça Libertadores, o ex-presidente da CONMEBOL, Nicolás Leoz, também envolvido. Mas ele se achava, inclusive, no Paraguai ontem, fazendo um check-up médico e acabou se livrando da prisão. Nós vamos ouvir agora a impressão, ou as impressões, do senador Romário, que sempre foi um crítico, não só dos dirigentes da CBF, antes mesmo da Copa do Mundo, como também dirigente da FIFA, da CBF, sempre não teve papas na língua. Vamos ver o que ontem no Congresso Nacional Romário disse. Uma notícia muito interessante do futebol, que muitos dos corruptos, ladrões e que fazem mal ao futebol foram presos. Inclusive, um dos maiores do país, no que se refere ao esporte, que se chama José Maria Marim. E talvez o motivo de algumas pessoas representantes da CBF não estarem aqui é por não estarem passando essa vergonha. Infelizmente, não foi a nossa polícia que prendeu, mas alguém tinha que prender um dia, né? Ladrão tem que ir para cadeia. Então, parabenizar ao FBI e principalmente pela polícia suíça, pela atitude. Eu espero que isso repercute positivamente e essas ações entrem definitivamente na América do Sul e no Brasil, para a gente definitivamente limpar do nosso futebol esses corruptos, como, por exemplo, o Marco Polo Del Nero, que é o presidente atual da CBF
e outros componentes que fazem parte não só da CBF, como de algumas confederações que sujam definitivamente o nosso futebol. Inclusive, posso afirmar ao futebol feminino, que todas as entidades e as pessoas que estão aqui, como Michael Jackson, Debinha, Leila do vôlei, que um dos motivos que o futebol feminino não vai para frente é porque realmente a CBF, que é a responsável por isso, ela nunca se interessou, porque até hoje o futebol feminino não dá lucro, não dá dinheiro. E onde não dá dinheiro, eles não podem roubar, não podem se enriquecer ilicitamente, então, infelizmente, eles não apoiam como tem que fazer. Inclusive, ano passado, se não me engano, ou no máximo ano retrasado, foi feito um acordo entre o Ministério do Esporte, no então ministro Aldo Rebelo, que inclusive pessoalmente conversei com ele muito sobre esse assunto, que o Ministério do Esporte fez um aporte de 10 a 15 milhões para a ajuda do futebol feminino, e por curiosidade não foi através da CBF, que é a entidade maior que organiza o futebol, foi por uma empresa chamada, se eu não me engano, Sport Promotion, que é ligada também ao atual presidente da CBF, esse safado, ladrão e ordinário Marco Polo Del Nero. E hoje a gente vê a situação do futebol feminino do jeito que está, exatamente por causa de pessoas e por culpa de pessoas que realmente não estão aí nem um pouco interessados em ajudar nem o futebol masculino e principalmente o futebol feminino. Mas com dinheiro eles estão, nas suas contas lá fora do país está recheada, mas graças a Deus o que se faz aqui paga aqui também. Essa prisão do José Maria Marim já é um início de um grande futuro, eu acredito, para o nosso futebol, especialmente para essa maior entidade, a entidade mais corrupta que nós temos no futebol, que é aqui no país, a CBF, e a Mundial, que é a FIFA. Pois é, e os representantes do Bom Senso Futebol Clube aplaudiram a prisão dos dirigentes da FIFA, bem como Diego Armando Maradona, que inclusive falou que há alguns anos, ao acusar dirigentes da FIFA de corrupção, foi tido como louco. A CBF divulgou nota na qual o presidente Marco Polo Del Nero afirma que os problemas mencionados aconteceram na entidade antes da gestão de Marim e que as acusações são terríveis para a Confederação Brasileira de Futebol, como se ele também fosse um santo. E o Flamengo tem novo treinador desde ontem. Os flamenguistas estão aplaudindo. Cristóvão Borges, que dirigiu Vasco, Fluminense e Bahia, assinou o contrato com o clube rubro-negro até o final do ano. Borges dirigiu o Fluminense por 11 meses. Com ele, vão para a Gávea o auxiliar Cassiano de Jesus e o preparador físico Rodrigo Poleto. Ontem, no jogo com o Náutico, o time foi dirigido por Jaime de Almeida, né? Ele continua sempre no Flamengo, é funcionário do clube, e vai atender também, não só como auxiliar, mas também as categorias de base. O atacante Guerreiro deixou ontem o Corinthians, já que não houve qualquer entendimento para a renovação do seu contrato. O jogador ainda poderia enfrentar o Palmeiras no fim de semana pelo Brasileiro, mas os dirigentes optaram para que deixasse o clube ontem mesmo. E vamos falar dos jogos realizados ontem pela Copa do Brasil e pela Libertadores da América. Lembrando que na terça-feira o Tigres do México se classificou para as semifinais, foi o primeiro time a se classificar ao derrotar o Emelec do Equador por 2-1. Grande nome do jogo foi o ex-tricolor Rafael Sobis, que marcou um dos gols e deu assistência para o outro. Na primeira partida, o Emelec havia vencido por 1-0. Jogando ontem à noite no Maracanã pela Copa do Brasil, o jogo de ida, o Flamengo não foi além de um empate com a equipe do Náutico de Recife em 1-1. A equipe rubro-negra foi ainda dirigida por Jaime de Almeida. Já no próximo final de semana, o time terá a direção de Cristóvão Borges no clássico com o Fluminense. O gol do Flamengo foi marcado por Wallace no primeiro tempo. E o Náutico empatou já na fase final. Jogo de volta será semana que vem no Recife.
Enquanto isso, na Arena Palmeiras, o time da casa decepcionou a sua torcida, que compareceu em grande número lá na Arena Palmeiras e empatou com o Asa de Arapiraca e não saiu do 0-0. A equipe esmeraldina deixou o campo sob vaias de sua torcida. No Couto Pereira, o Curitiba derrotou a Ponte Preta por 2-1, mesmo placar de Goiás e Ituano. Este último resultado classificou o time de Itu, que venceu o primeiro jogo por 2-0. E pela Libertadores da América, o Inter de Porto Alegre se classificou para as semifinais ao derrotar o Santa Fé da Colômbia por 2-0. Juan, o velho zagueiro que atuou pelo Flamengo em 2002 e pela Roma da Itália, de cabeça fez o primeiro gol com 2 minutos de jogo. O resultado levava a partida para os pênaltis e o time colorado pressionou todo o restante do jogo em busca do gol que lhe daria classificação. Até que aos 42 do segundo tempo, Rafael Moura, que acabara de entrar no jogo, fez 2-0, o que garantiu a classificação do Internacional. 41.665 pagantes, com renda de R$ 2.720.000 no estádio Beira-Rio. O Internacional é agora o único representante brasileiro na Libertadores, já que o Cruzeiro, que levava vantagem do empate no jogo de volta, foi derrotado no Mineirão por 3-0 pelo River Plate da Argentina. Encerrando, só para lembrar que os 55.951 pagantes que lotaram o estádio do Mineirão não acreditavam naquilo que estavam vendo. Uma sucessão de erros do começo ao fim do jogo por parte do time estrelado, e dirigido por Marcelo Oliveira. Os gols do River Plate foram marcados por Sanches aos 19 minutos do primeiro tempo, num erro de marcação da defesa estrelada. O segundo saiu aos 41 minutos, através de Maidana de cabeça. No segundo tempo, as alterações feitas por Marcelo Oliveira de nada adiantaram e logo aos 6 minutos, Gutierrez, em jogada individual sensacional, fez um belo gol sem chance de defesa para o goleiro Fábio. Agora o adversário do time argentino do River Plate será o vencedor de Racing e Guarani, que jogam hoje à noite. No próximo bloco, nós estaremos conversando sobre Americano e Goitacás, grande clássico de sábado, aqui com o nosso colega Sidney Ribeiro. Daqui a pouquinho, rapidinho, é Pai Bola.